O grande império representado pelo bode de Daniel 8 vai cair. Cairá após vencer algum conflito com alguma liderança do Oriente. Essa liderança pode estar se tratando de Putin. A União Soviética e a atual Rússia é tratada na profecia de Daniel 7 como o segundo animal. Esse animal em Daniel 7 é descrito como um urso, justamente o símbolo soviético e russo. Rússia também é o carneiro de Daniel 8, e há um rio que atravessa a Rússia que se chama Ural, e o carneiro da visão de Daniel 8 está em frente ao rio Ulai. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Segundo a profecia de Daniel 8, o bode avançará contra o carneiro, e quebrará o chifre do carneiro. Chifre significa o poder de um país. Ou seja, o bode vencerá alguma disputa contra o carneiro, mas após vencer, o bode se engrandecerá. E no auge da sua governança, o império do bode cairá. A representação do império do bode caindo é simbolizado no chifre do bode que se quebra após ele vencer a disputa, significando então o fim da hegemonia dos Estados Unidos sobre o mundo. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas no auge da sua força o seu grande chifre foi quebrado. E no lugar do chifre quebrado do bode, subirá 4 chifres que representam o quarto animal de Daniel 7. O quarto animal é um país que receberá outorga de um conjunto de países para dominar sobre o mundo. E esse país terá um líder. E o nome dele é Imam al-Mahdi. Mas como um país islâmico receberia uma outorga? E o que isso tem a ver com a profecia? Segundo as regras do BRICS, cada ano um país assume a liderança do BRICS e fica à frente das decisões e do comando de tudo. Quando ocorrer o cumprimento profético, algo nas diretrizes do BRICS será mudado, e o país islâmico poderá não só ficar 1 ano sob domínio do BRICS, e sim 7 anos. Lembrando que quando isso acontecer, o império dos Estados Unidos já terá ruído, e o bastão de superpotência será dado ao BRICS. E do BRICS surgirá o quarto animal que dominará o planeta. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. O Irã, a Arábia Saudita, o Emirados Árabes e o Egito estão no BRICS. Todos eles são nações islâmicas. E isso bate com as profecias bíblicas e com as profecias conhecidas em todo o islamismo. Pois é dito nas hadith proféticas do Islã que virá um homem chamado Imam al-Mahdi, em cima de um cavalo branco, e ele terá pretensão de governar o mundo por 7 anos. E trará uma revolução islâmica sobre todo o mundo além do acordo de paz. Aqui estão algumas referências sobre o Imam al-Mahdi que estão escritas nas hadith. Todos esses presidentes de religião islâmica que estão no BRICS estão à espera desse homem. Mas a história não acaba por aí. Vai haver reviravoltas no fim dos tempos. Vamos entender agora detalhadamente. Daniel capítulo 8 e capítulo 11 se tratam de uma mesma profecia, mas de ângulos diferentes. Daniel 8 fala do rei da Grécia representado pelo bode, abatendo o reino de Medo persa, que é representado pelo carneiro. Essa é uma dupla profecia que se cumpriu na face de Alexandre o Grande, onde ele abateu os medos e persas. Mas essa profecia aponta também para o futuro, mas em novos contextos e com figuras diferentes. Por exemplo, os medos e os persas foram povos originários da região que hoje é a Rússia. Como se trata de uma dupla profecia, a Rússia é o medo persa atual. Mas, na verdade, não só a Rússia é o medo persa, mas a Ucrânia também. Mas calma, vou explicar melhor. Daniel vê 2 chifres no carneiro, mas um chifre era maior do que o outro. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. O chifre pequeno são os medos e o chifre maior são os persas. E segundo as próprias fontes históricas, os medos e os persas foram inimigos em um conflito militar que ocorreu no século 6 a.C.
Ciro implantou uma política expansionista, o que ampliou a fronteira do Império Persa, ocupando áreas que eram dos medos e anexando até mesmo o Egito. E os seus sucessores, o Cambises, Esmerdes e Dário, continuaram com a sua política expansionista. Ou seja, o Ciro, Cambises, o Esmerdes e Dário e principalmente o Xerxes, se trata de uma única pessoa, o Putin. O Ciro, Cambises, o Esmerdes, Dário e Xerxes foram reis da Pérsia, e os reis a partir de Cambises em diante já estavam previstos profeticamente em Daniel 11:2. Mas, como se trata de uma dupla profecia, todos os 3 reis e principalmente o 4º se tratam de um único homem, o Putin. Bom, agora que entendemos quem é o medo persa da atualidade, vamos agora entender o que a Pérsia fará contra a Grécia, antes da Grécia como revanche atingi-la. Em Daniel 11 mostra que a Rússia suscitará todas as nações contra os Estados Unidos. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. E coincidentemente, ao redor do mundo já começa a se aventar na opinião pública que todas as nações devem se virar contra os Estados Unidos e os boicotar, por causa das últimas medidas de Donald Trump contra o Canadá, México, China e União Europeia, e prometendo até mesmo taxar a Rússia. Sem contar o seu projeto de anexação que tem gerado revolta em muitos países. Este é o século da queda dos Estados Unidos e só nega isso quem não consegue enxergar o óbvio. Essas pessoas não sabem, mas esse sentimento de revolta mundial que começa a insurgir dentro delas contra os Estados Unidos é profético, pois essa revolta é descrita em Daniel 11 e acontecerá de uma forma mais incisiva do que agora, e será liderada pelo rei da Pérsia. Como também é profético o fato de cada vez mais ser aventado e desejado o BRICS se tornar potência, pois essas pessoas não sabem, mas do BRICS surgirá o 4º animal. Tudo isso é como a teoria do caos, uma coisa puxará a outra. Ao decorrer do vídeo você entenderá isso. Repare que na profecia de Daniel 11 só é citada a Pérsia agitando todas as nações contra a Grécia, e não cita os medos, pois o Zelensky não tem condições de enfrentar a Grécia. Passado a revolta descrita em Daniel 11:2, voltemos para Daniel 8, pois ambas profecias se tratam de uma mesma situação. Após esse episódio do rei da Pérsia, o rei da Grécia tomará uma atitude contra os medos persas. Trump, em uma das publicações no último parágrafo de seu Twitter, já demonstra insatisfação com ambas nações. Nota-se um tom meio ameaçador contra ambos. De início pode ser teatro, já que Trump está totalmente do lado de Putin, mas vai acontecer um racha. Bom, agora retomando o enredo profético. Após Putin agitar o planeta todo contra os Estados Unidos, o bode avançará com todo o ímpeto e quebrará os 2 chifres de medo persa. Eis que um bode vinha do ocidente, e dirigiu-se ao carneiro. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. E uma coincidência. Recentemente o filho de Donald Trump postou uma foto do pai com cabeça de bode. Provavelmente não foi uma coisa intencional, talvez ele nem saiba dessa profecia, da mesma forma que muitos almejam pela queda da América, e não sabem que justamente essa queda está profetizada. O mundo está fazendo as profecias se cumprirem sem eles mesmos perceberem. Como esse vídeo postado pelo Goat Simulator, o bode é um grande símbolo americano, e não é usado por nenhum outro país, apenas por eles. Mas continuando. Após o bode quebrar o poder de Putin e Zelensky, impondo uma derrota a ambos, o bode se engrandecerá. E no momento que o bode se engrandecer, o chifre do bode cairá, marcando assim o fim do Império Americano. Ou seja, o Império Americano é o 3º animal, o leopardo de Daniel 7. Mas esse assunto dos animais vai ficar mais pra frente. Após o império do bode cair, subirá 4 chifres no bode. Aquele grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu.
Essa profecia, no seu primeiro cumprimento, se concretizou, pois após a morte de Alexandre o Grande, o seu reino foi dividido para Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Mas como essa profecia aponta para o futuro, os 4 chifres não se tratam mais dos sucessores de Alexandre, e sim do quarto animal. Como diz em Daniel 7:7, o quarto animal tem as seguintes características: dentes grandes de ferro, devora, faz em pedaços e pisa aos pés o que sobejava. Ou seja, nada mais do que uma descrição de um país sanguinário, que terá poder de decisão junto com o Imam al-Mahdi, que será o líder. Não generalizando, pois sabemos que o povo islâmico, em sua parte, não é radical, e a salvação alcança a todos. Mas continuando, quando surgir esse governo feroz, surgirá também o Imam al-Mahdi, o príncipe tão aguardado pelo Islã. Ele fará acordos militares, econômicos, sociais e acordo com Israel, Taiwan, China e etc. Por isso ele é chamado de o Príncipe da Aliança. E ele é também o primeiro cavaleiro de Apocalipse 6. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E aliança é uma palavra muito atual. Não é à toa que Deus, por meio de revelação a Daniel, deu esse nome para o Imam al-Mahdi. Pois você pode reparar, em meio aos conflitos, nunca se falou tanto como agora em aliança global. É importante dizer que em Daniel 9 não diz qual acordos o príncipe da aliança fará, e nem diz que terá uma paz global, por mais que um acordo de paz regional esteja na jogada. Ao longo do vídeo você entenderá. Mas como os judeus vão aceitar esse acordo com um príncipe muçulmano? No islamismo diz que o príncipe trará páginas dos evangelhos e da Torá, ainda não descobertos, que estão perdidos na Antioquia. E ele tirará também de dentro do lago de Tiberíades a Arca da Aliança com as tábuas da lei dentro dela. Segundo o Islã, o príncipe terá a ajuda de um judeu para fazer esse acordo. Diferente do que eu disse no vídeo que está fixado, esse judeu virá no início com o príncipe, e o profeta Isa virá bem depois. Isa é a forma que os muçulmanos chamam Jesus, e no Islã está profetizada a vinda de Cristo, o Isa. Esse Cristo deles é justamente o falso profeta da nossa Bíblia. Ao longo do vídeo você irá entender. Daqui em diante o enredo profético irá se afunilar. Cada versículo que aparecer na tela acompanhe com a sua Bíblia. O objetivo do príncipe será governar por 7 anos, e o acordo com Israel seria até então por 7 anos. A construção do terceiro templo estará nesse acordo. Num período de 3 anos e meio, os rituais judaicos do terceiro templo retomarão. Mas os rituais serão paralisados após esse período de 3 anos e meio. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Mas por que o príncipe quebrará essa aliança? No islamismo existe uma promessa profética, uma profecia, cujo é dito que o príncipe com o seu exército invadirá Jerusalém para tomar essa cidade que eles dizem ser dos palestinos, e fará de Jerusalém a sede do califado. He manages to get to Palestine. The Imam alayhi salam will liberate Palestine. Neste e em outros hadiths, incluindo versos na Surah, são muito fortes os indícios de que o califa e o califado retornará. E a sede será na Palestina. E a capital do califa será em Jerusalém. Mas os judeus ortodoxos dizem que não temos permissão para entrar naquela terra, ou de tomar de qualquer povo, e que estaríamos os oprimindo fazendo isso. Mas você vai entrar. Quando o nosso Imam al-Mahdi vier, ele nos guiará até Jerusalém, e nós reconstruiremos o nosso templo e retomaremos para nós esse Estado palestino. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel 9:26. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Lucas 21:20. Esse vídeo que vocês estão vendo com essas pessoas segurando bandeiras
É uma propaganda islâmica sobre esse momento. Esse exército contará tanto com pessoas comuns do Islã e também radicais, que estarão ao lado do príncipe pela tomada de Jerusalém. Esse exército tem música e tem nome. Se chama Exército do Mahdi. E nas redes sociais tem muitos comentários de muçulmanos que querem fazer parte desse exército. Mal sabendo eles que tudo isso está profetizado na Bíblia. E o fim desse exército não será nada bom. Quando o príncipe Imam al-Mahdi, junto com o seu povo, invadir Jerusalém, se cumprirá profecias. Judeus serão levados cativos e etc. Passado a invasão, Jerusalém oficialmente se tornou um califado islâmico. E os muçulmanos erguerão um santuário, um templo deles em Jerusalém. Passado não muito tempo, ainda bem no meio da tribulação, surgirá um homem que o livro de Daniel o chama de Homem Vil. Ele é descrito como alguém sem honra, até então sem prestígio nenhum. Depois se levantará no lugar do príncipe um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino mediante a intrigas. Com o califado do quarto animal já instaurado em Jerusalém, esse homem desprezível fará um acordo enganoso com o príncipe. Depois de um acordo feito com o príncipe, ele agirá traiçoeiramente contra o príncipe. Esse homem, que se considerará superior aos outros, tomará Jerusalém e tomará também o califado do príncipe. Mas ele não tomará o califado do príncipe para dominar sobre esse califado. O objetivo dele desde o início será em destruir esse califado. Por isso ele usará de falsidade com o príncipe e corroerá o governo do quarto animal de dentro para fora e tomará Jerusalém, mas não para o bem dos judeus. Este rei não terá a mínima consideração nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Uma antiga e controversa doutrina prega que os Estados Unidos são, entre aspas, uma nação escolhida para expandir seu território e seu domínio. Essa ideologia defende que os americanos receberam de Deus o dever e o direito de avançar sobre outros territórios para expandir seus domínios e espalhar os ideais americanos. E gera até hoje muitas críticas, principalmente de que a ideia de providência divina seja usada para legitimar invasões e ofensivas militares. Chegamos agora na parte final e reveladora do vídeo. Vamos agora entender todo esse caos apocalíptico. Esse homem que é descrito como homem desprezível em Daniel 11 é justamente o chifre pequeno que sobe no quarto animal em Daniel 7. Vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Ou seja, esse chifre desprezível é o anticristo. Repare que quando o anticristo cresce dentro do governo do príncipe, 3 das 10 lideranças desse governo caem, são arrancadas, representando a intriga e o engano profetizado que ele causará dentro do quarto animal, dentro do califado em Jerusalém. Essas 3 lideranças são líderes muçulmanos que não aceitarão o anticristo sob o governo e serão arrancados de seus postos. Mas ele virá caladamente e tomará o reino mediante a intrigas. Daniel 11:21. Em Daniel 11:23 nos conta que o anticristo virá de forma sorrateira, com a ajuda de poucas pessoas que o ajudarão nessa trama. Ele subirá ao poder como um chifre que sobe dentro do governo. Agora que o anticristo se apossou de Jerusalém, do califado, todo o povo islâmico se revoltará. Nessa altura do campeonato, o príncipe da aliança percebeu que foi enganado e que a aliança feita entre ele e o anticristo desde o início foi para derrubá-lo do poder. Nesse momento se cumprirá uma profecia que circula no islamismo e que também está na Bíblia cristã. Mas a profecia da Bíblia mostra um fim diferente para essa situação. O príncipe irá para a Palestina, mas um tirano vai tentar impedir ele de ir. Ele tentará fazer um acordo com o nosso Imam al-Mahdi para impedi-lo de conquistar a Palestina. Mas o Imam al-Mahdi chegará na Palestina e ele libertará a Palestina. A essa altura, o mundo ocidental, os judeus e os cristãos do mundo todo estarão preocupados com essa revolução em Jerusalém.
E eles enviarão seus exércitos para lutar contra o príncipe quando o mundo ver o príncipe libertando a Palestina. Países não muçulmanos tentarão se envolver com os seus exércitos para impedir o príncipe. Imagine, de um lado você tem o Imam Mahdi com o seu exército, e do outro lado você tem os exércitos poderosos contra ele, para lutar contra ele. A libertação da Palestina irrita e perturba essa gente. Então por isso eles enviarão seus exércitos para impedir a gente. Isso que ele falou está em conexão com o livro de Daniel. O anticristo devastará os radicais, implodirá o governo de dentro para fora, derrotará o príncipe da aliança e o seu exército que tinham invadido Jerusalém. O anticristo terá êxito e o califado terminará. Diferente das escrituras islâmicas, cujo é dito que o príncipe Imam al-Mahdi vencerá. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. A tradição escatológica do Islã diz que exércitos de um país ocidental e de outros países vão guerrear contra o califado. Esse exército ocidental das escrituras deles é justamente o homem desprezível de Daniel 11:21, que estará mancomunado com o exército dos Estados Unidos e de outros países. Quando o nosso Imam al-Mahdi vier, ele nos guiará até Jerusalém, e nós reconstruiremos o nosso templo e retomaremos para nós esse Estado palestino. Saiu um chifre muito pequeno, cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Quando o nosso Imam al-Mahdi vier, ele nos guiará até Jerusalém, e nós reconstruiremos o nosso templo e retomaremos... E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. É nesse momento que se cumprirá uma conhecida profecia de Apocalipse. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa frase sairá da boca dos próprios cristãos, após verem o desprezível pelejando e vencendo o príncipe e o seu exército. A frase, quem pode pelejar contra a besta, virá nesse exato contexto em que o anticristo destruirá o califado, destruirá o governo que se formou dentro do BRICS. A destruição desse governo causada pelo anticristo é representada no quarto animal que é morto pelo ancião de dias. Tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. O tribunal iniciou o julgamento, até que o quarto animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Ou seja, a destruição causada pelo anticristo no governo do califado do príncipe é a própria justiça do ancião de dias, do Deus Todo-Poderoso. É aí que começará a operação do erro que Deus enviará. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Quando esse governo do príncipe que surgiu no BRICS for desfeito e queimado no fogo, o anticristo desprezível formará uma nova coalizão com 3 potências que dominará o mundo. Nessa altura, o BRICS não terá mais dominância. Essa coalizão já está sendo desejada e pegará os desapercebidos. Como esse comentário de uma pessoa falando que tem que se formar uma aliança para derrubar o BRICS, ou seja, derrubar o quarto animal do príncipe. Inclusive, é nesse momento que o mundo dirá paz e segurança. Isso será dito num momento em que o califado foi implodido, e o mundo achará que está em paz com a nova coalizão de governo que se formará. Mas o que será essa nova coalizão de governo? Preste muita atenção agora. Antes de Daniel ver o quarto animal que representa o governo do Islã, o profeta Daniel vê outros 3 animais, ou seja, 3 governos que surgiriam antes do quarto animal. O primeiro animal que Daniel vê é como leão, que pode estar se referindo ao antigo Império Britânico ou ao antigo Império Chinês. Em breve você entenderá essa minha dúvida, mas deixando claro que um dos símbolos do Império Britânico foi um leão. Já o segundo é como um urso com 3 costelas na boca, representando a União Soviética e o seu período grave de fome imposta ao povo. Na visão, o urso devorava muita carne, simplesmente a representação do Holodomor.
O terceiro animal que Daniel vê é como o leopardo e tinha 4 asas e 4 cabeças. Ao leopardo foi dado grande poderio, representando o atual Estados Unidos e a sua hegemonia. E por fim, Daniel vê o governo do príncipe. Agora vem comigo nesse raciocínio. Esses 2 animais, que são 2 governos, pertencem ao passado, e atualmente estamos sob o domínio da hegemonia americana. Mas os Estados Unidos perderá essa hegemonia e surgirá o 4º animal, mas o governo do 4º animal é implodido no meio da tribulação. E o livro de Daniel vai nos dizer que após o 4º animal ser queimado no fogo pelo anticristo, os outros 3 animais ressurgem. Uma coalizão será formada pela besta. A coalizão será com esses 3 impérios, mas sob uma nova face. Se o leão estiver se tratando do Império Chinês, o leão ressurgirá sob a face da China atual. Já a União Soviética ressurgirá sob a face da Rússia, e os Estados Unidos virá como Estados Unidos. O 4º animal foi morto, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes concedida prolongação de vida por um tempo. Os animais que tiveram sua vida prolongada para voltarem após a morte do 4º animal são o leão, o urso e o leopardo. E como é a besta que João vê subindo do mar? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E qual é o plano de Donald Trump? Na verdade, o que o Trump está sinalizando é que ele quer dividir o mundo em 3 fortes. Quais são esses 3? Os Estados Unidos, a Rússia e a China. Os pequenos não têm muita voz. E esse seria um mundo de impérios, né? A gente retrocederia um pouco e iria para as zonas de influências de certos impérios. E qual é o plano de Putin? A frase famosa do Putin é: a maior tragédia do século XX, a maior tragédia geopolítica do século XX é o fim da União Soviética. Ou seja, ele quer recriar essa grande esfera. E o Trump sinaliza que os fortes e poderosos e grandes têm espaço para ter as suas áreas de influência e domínio. Esse é um vídeo recente do Reni Ozi, e o que ele disse é real. Saiu também na matéria no The Wall Street Journal, um renomado jornal inglês contando os detalhes do plano de Trump. Com essa dominância liderada pela besta, que é os Estados Unidos, se cumprirá então uma espécie de profecia americana, que os americanos o chamam de Destino Manifesto. Uma antiga e controversa doutrina prega que os Estados Unidos são, entre aspas, uma nação escolhida para expandir seu território e seu domínio. Essa ideia que circula há séculos ganha novo ímpeto com a volta de Donald Trump para a Casa Branca. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will pursue our manifest destiny into the stars. Essa ideologia defende que os americanos receberam de Deus o dever e o direito de avançar sobre outros territórios para expandir seus domínios e espalhar os ideais americanos. Eles não receberam de Deus e você entenderá o porquê. Assim diz no livro de Apocalipse. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Dragão em Apocalipse significa Satanás. E quem em sã consciência vai adorar Satanás? Como praticamente todo o planeta vai adorar o próprio diabo que deu autoridade ao anticristo? A explicação é simples. O anticristo jogará a verdade por terra e prosperará. Veja, em Daniel 7,17 diz que os 4 animais são reinos que se levantarão, e no versículo seguinte é dito que os santos receberão o reino eterno. Ou seja, muitos irão acreditar que o reino de Deus será aquela coalizão formada pelo anticristo após a implosão do governo do príncipe. O anticristo dirá que todas as passagens referentes ao anticristo se tratava do príncipe e não dele próprio. Dirá que o governo do califado era o governo do anticristo e que o novo de Deus chegou e que ele é o próprio Deus. Ele perverterá toda a palavra e dirá que o juízo descrito em Daniel 7 se refere apenas ao governo do califado, sendo que está profetizado também o fim da coalizão através de uma pedra que destruirá o seu império. Ele perverterá a palavra dizendo que ele próprio é o ancião de dias que queimou o 4º animal,
E não que na verdade ele foi usado momentaneamente pelo ancião todo-poderoso. Com toda essa artimanha enganosa, o mundo adorará o dragão Satanás, achando que estarão adorando o próprio Deus, pois acharão que Deus deu à besta autoridade, sendo que foi o próprio dragão. Essa ideologia defende que os americanos receberam de Deus o dever. E esse discurso de políticos que se colocam na posição de enviados e ungidos é muito usado atualmente. O engano no fim dos tempos terá grande êxito. Mas por fim, quem seria o falso profeta? É importante dizer que quem se dirá ser Jesus será o falso profeta. Pois a segunda besta que João vê subindo da terra tem chifres como o de um cordeiro, uma imitação do cordeiro verdadeiro de Apocalipse 5:6. Já a besta, que é o anticristo, tem 7 cabeças, uma imitação dos 7 olhos e 7 chifres do cordeiro, que representam o Espírito de Deus. Ou seja, o anticristo imitará Deus. E também está escrito: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, ele dirá ser Deus e não Jesus Cristo. No Islã também está profetizado a vinda de Jesus. Esse Jesus deles é o falso profeta de Apocalipse 13. Estamos falando do profeta Isa. Isa é a forma que os muçulmanos chamam Jesus. Segundo a tradição escatológica do Islã, o profeta Isa, junto com o príncipe da aliança, destruirá o Dajjal. Segundo a escatologia islâmica, na testa do Dajjal está escrito infiel. E segundo o Islã, o profeta Isa fará com que o planeta se converta ao islamismo. Sendo que além desse falso profeta chamado Isa não converter o mundo ao Islã e nem derrotar o Dajjal, Dajjal destruirá o príncipe e o seu exército, e o profeta Isa militará a favor do anticristo. E fará com que o planeta todo dê honras e glórias à besta que sobe do abismo. E é nesse momento que se cumprirá a profecia. Se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Nesse tempo haverá uma epidemia de falsos cristos no Oriente Médio, pois tanto os judeus e muçulmanos aguardam um Cristo. Os muçulmanos, ao verem o Cristo prometido não militando a favor do Islã, procurarão Cristo nos desertos e nas cidades, e os judeus também. A Bíblia diz que eles se ajuntarão como abutres em cima de um cadáver, ou seja, procurarão desesperadamente Jesus Cristo. Se ajuntarão como abutres em cima de muitos falsos messias, que na verdade são cadáveres mortos espiritualmente se passando por Cristo. Mas a volta do verdadeiro Jesus Cristo acabará com todas essas coisas, e a forma que é descrita a volta dele é uma resposta a toda essa artilharia enganosa. Ele voltará em cima de um cavalo branco, em resposta ao falso cavaleiro. Ele se chama Fiel, em resposta ao anticristo Dajjal, que tem em sua testa escrito infiel. E ele se chama Verdadeiro, em resposta ao falso profeta. E quando Jesus voltar, aparecerá no céu a Arca da Aliança, uma resposta à falsa Arca da Aliança que vai ser encontrada no Mar da Galileia pelo príncipe.